Um livro nos proporciona experienciar o que a vivência não nos proporcionou. Mas a natureza, de suas infinitas e misteriosas maneiras, se encarregou de nos contar a história que nela foi escrita há muito. Embora apenas fragmentos de uma vasta corrida ao tempo, podemos sentir a emoção que sentiram um dia aqueles que vieram antes. A velhice significa morte, mas também sabedoria. Embora a sabedoria não possa ser transmitida, mas adquirida, nos servem bem os registros naquilo que um dia foi uma árvore. Assim, não facilita a nossa jornada, mas nos dá uma luz para iluminar o caminho. Seja bem-vindo ao Top Livros, e eu lhe admiro por você estar aqui e gostar desse tipo de assunto, desse conteúdo, tanto quanto eu. Além de ser gratificante fazê-lo, estar aqui, gravar, é também saber que é apreciado por alguém. E assim como você, eu também curto muito ler, viajar numa bela história, esse grande mundo através dos olhos de outra pessoa. Melhor ainda, um livro que não conta apenas história, mas nos ajuda a escrever melhor a nossa. Então eu trago hoje com muito prazer Aforismos para a Sabedoria, de Arthur Schopenhauer, grande filósofo que viveu entre os séculos 18 e 19. Então eu resolvi sair um pouco de casa, sair da toca, e vim aqui num lugar como este para sentir um pouco aquela tranquilidade, aquela calma, entrar no clima do conteúdo e sentir o que eu poderia só estando num lugar como este. Um lugar mais tranquilo, a vibração mais pura, a essência da natureza. Então eu agradeceria muito o seu apoio com um like no vídeo. Talvez quiser compartilhar para alguém que se interessa também desse tipo de conteúdo, tá certo? Isso ajuda a levar para mais pessoas e fortalecer o canal, tá certo? Dá aquela força aí, eu agradeço. E embora o livro pareça um pouco pequeno, ele é bem grandinho e eu até recomendo, se você quiser aqueles detalhes mais profundos, aqueles exemplos que o próprio Schopenhauer dá, eu recomendo bastante a leitura, porque eu não tenho como falar aqui no vídeo e mesmo se eu falasse estragaria a sua leitura, caso você queira ler, certo? Então é muito bom que você leia. Mas também eu já digo que esse livro, por ser uma leitura mais pesada, se tratar de filosofia, é necessário um pouco mais de atenção e também uma boa interpretação para ler ele. Mas a vantagem de ler um livro como este é que ele expande muito a sua perspectiva de vida. Fora que, por ser um pouco mais difícil a leitura, a gente melhora um pouco, né, a interpretação. E uma coisa que eu notei que dá bastante clareza mental, você até consegue expressar as ideias um pouco melhor. E nos dá bastante clareza, ele dá bastante clareza para você conseguir ver várias coisas de outras perspectivas. E por si só o conteúdo já te dá uma boa perspectiva da vida, ele expande bastante a sua visão. Então caso você esteja indeciso de ler ele ou não, eu recomendo fortemente a leitura deste livro. Mas toma cuidado, embora Schopenhauer é um escritor incrível, esse livro tem algumas adversidades. De uma certa forma, ele consegue fazer você chegar num vazio tedioso, para ver se você consegue chegar em frente. Mas por fim, se você ainda insistir em ler, você se completa quando você atinge o ápice da sua solidão. Se você não entendeu, bora lá pro vídeo. Então, como o livro é grandinho, tem bastante conteúdo pra gente conseguir se aprofundar nos temas, eu dividi em 3 partes, 3 vídeos para cada capítulo principal, que é daquilo que se é, daquilo que se tem e daquilo que se representa. Esses são os 3 capítulos principais do livro e vai ser também os 3 vídeos que a gente vai ter de sequência, para também não ficar muito longo, não ficar cansativo e a gente conseguir se aprofundar nos temas através dessa grande obra de Schopenhauer. O primeiro capítulo se chama Divisão Fundamental, que é a base, é o primeiro capítulo onde Schopenhauer contextualiza todo o livro, cria uma base, os pilares ali para você entender o que vai se tratar no livro. E ele diz que foi Aristóteles
quem repartiu os bens da vida humana em 3 partes: os exteriores, os da alma e os do corpo. E assim Schopenhauer se inspirou e separou daquilo que se é, daquilo que se tem e daquilo que se representa. Cada uma das divisões tem influência sobre a felicidade e o bem-estar humano, sendo aquilo que se é, o que nós somos, o fator principal, o que determina acima dos outros fatores. O que a gente é o mais influente para o nosso bem-estar. Dentro de si próprio encontra imediatamente o seu bem ou mal-estar, que é resultado do seu sentir, querer e pensar. E cada um está metido em sua consciência, como em sua pele, e vive imediatamente de acordo com suas representações. Um trecho do livro, Schopenhauer diz: sobre o palco, um interpreta o príncipe, outro o conselheiro, o servo e o soldado. Mas essas diferenças são apenas no exterior. No interior, no cerne dessas aparições, encontra-se o mesmo em todos. Um pobre comediante com suas penas e carências. Também na vida é assim. As diferenças de posição e de riqueza dão a cada um o seu papel a ser interpretado. Mas isso não corresponde de modo algum a uma diferença interior quanto à felicidade e ao bem-estar, pois também aqui está metido em cada um o mesmo pobre diabo com suas carências. Você pode estar se perguntando como riqueza e fama não traz felicidade. Imagine que você é rico e muito reconhecido, mas não tem o fator principal para desfrutar da fama e riqueza: a saúde. A fama e a riqueza não teria muita utilidade nesse momento. A gente esquece que a saúde é o fator principal para ter uma vida feliz. Ainda mais hoje, quando o mundo está acelerado, todo mundo correndo atrás de fama, de riqueza, enquanto a sociedade busca incansavelmente, colocando muito valor embutido nisso, passando por cima do fator principal, passando por cima do que determina todo o resto. E o que Schopenhauer bem diz é que não vale a pena sacrificar a saúde em busca de trabalho, riqueza e satisfação de carências. Pois se quando você atingir tudo isso, quando você o conquista, não tiver mais saúde para desfrutar, ou mesmo aquela potência, aquela chama que faz você buscar tudo isso, se você não tiver mais a mesma potência, a força de vontade, e ele diz aqui que não vale a pena sacrificar a sua saúde em busca de coisas exteriores. Porque temos que considerar também que não é só o mundo que muda, a gente também muda. Às vezes a gente busca uma coisa, quando atinge, percebe que não era aquilo que queria, ou acaba mudando de ideia no meio do caminho, ou mesmo quando atinge, percebe que não era aquilo que a gente realmente queria. Schopenhauer diz que nós seres humanos temos a mania de enxergar a felicidade lá na frente. E quando ela se aproxima, ela, na maioria das vezes, não dura muito. Mas isso não é negligenciar seus sonhos, seus objetivos, as coisas que você quer conquistar na vida, mas não sacrificar sua vida a isso. Pois aquilo que se tem em si é o primordial para uma vida feliz. E é claro que não exatamente ao pé da letra, né? Mas com as necessidades básicas supridas, como Schopenhauer diz, comida e roupa, é o meio caminho andado ali para você já estar encaminhando para uma vida feliz. Já é o necessário, é o que você precisa, já é meio caminho andado. Um outro ponto é a personalidade, que está ligada ao modo de você pensar, agir e os seus desejos. A personalidade não pode ser tirada de você, ao contrário dos outros fatores, daquilo que você tem, daquilo que você representa, que está submisso ao destino. Você pode perder, pode não conquistar, ou pode conquistar, mas em si não é você. Isso não está muito ao nosso controle. E o fato é que não controlamos nada tão bem como nós mesmos. Assim, é necessário se conhecer e estabelecer um relacionamento que sua própria companhia seja agradável. A pobreza interna leva à pobreza externa. Schopenhauer dá um exemplo daquela pessoa que se torna rica por herança ou por ter nascido num famoso berço dourado e que perde tudo. E os motivos quase sempre são fruto desse vazio interno, dessa busca incessante de fugir da dor, remediando com prazer os famosos prazeres mundanos. E nesse ponto, como encontrar a paz? Schopenhauer aconselha que através do entendimento da própria felicidade pode-se melhorar muito isso, que é onde entra a famosa filosofia de Arthur Schopenhauer. Eu sei que no decorrer do livro eu usei a palavra felicidade, mas eu usei só porque é usada em quase todo o livro, mas não é exatamente a tradução exata. Muitos dizem que há um pouco de diferença através das traduções, ou também um pouco
da interpretação da felicidade para nós e para Schopenhauer. Talvez tenha um significado um pouco diferente. Mas também Schopenhauer, em determinado ponto do livro, ele diz que não devemos medir nossa vida através de sua eudemonologia, que é o próprio estudo, a filosofia dele, o estudo de se viver uma vida menos infeliz, não mais feliz. A filosofia de Schopenhauer não vai lhe prometer mais satisfação, mais prazeres na vida, mas sim ela lhe ensina a evitar os males do mundo e, por si só, uma vida menos infeliz, porque a própria busca por felicidade traz uma certa infelicidade. Sem contar o desgaste, o estresse que você tem na busca por felicidades, que está ligada muito ao que queremos conquistar, mas também temos que falar de infelicidade. Quando falamos de felicidade, automaticamente a infelicidade vem por bônus, ela está calcada junto também. Porque pensa só, é mais feliz aquele que viveu mais prazeres ou aquele que conseguiu evitar mais dores? Qual dos dois é mais intenso? Prazer é bom, é ótimo, incrível, mas dor intensa, qual seria mais importante para você? Você conseguir chegar a mais prazeres, você conseguir viver mais prazeres, ou você conseguir evitar mais dores? Quando você atinge um objetivo, você compra um carro, a satisfação é enorme, nossa senhora, não cabe no peito, mas daí roubam ele. A infelicidade, a decepção é maior do que a felicidade que você teve. Essa é a felicidade que também está sujeita à infelicidade. Schopenhauer diz que a essência da felicidade é quando saímos da infelicidade e atingimos nosso estado natural. Não tem prazer nenhum, mas você tá ali, tranquilo. Você se sente satisfeito e até feliz por ter saído da dor. Você tá ali, tranquilo, em paz. E olha, eu demorei para entender isso, mas depois da quarta vez que eu li, falei, eu vou ler isso e nem que seja a última coisa que eu faça, eu consegui entender. E é mais simples do que parece. Mas Schopenhauer diz que muitas coisas nessa vida são ilusão. Dentre elas está o prazer. Pior ainda, aqueles prazeres que só buscamos para remediar alguma dor, algum vazio interno, alguma coisa para suprir, dar aquela preenchidinha. Quando você entende toda a filosofia dele, isso fica muito mais claro. Por isso que eu recomendo que você leia. Embora eu fale aqui, a leitura é uma outra coisa, muito diferente. Outra coisa que eu achei interessante, Schopenhauer diz que o mundo não tem muito a oferecer e a gente não deve cobrar muito dele. Mesmo que a felicidade seja diferente para cada um de nós, cada um coloca o seu valor em alguma coisa. Através dessa filosofia, a gente consegue ter uma visão mais geral, mais aberta, ver de outras perspectivas. E a gente consegue enxergar, a gente consegue identificar aonde a gente está colocando o valor naquilo que a gente quer buscar, embutindo a felicidade fora. E isso dá pra gente bastante clareza e a refletir sobre o que a gente realmente quer. Por isso, quanto mais alguém tiver em si mesmo, tanto menos necessitará de coisas exteriores. E tanto menos podem significar para ela também a necessidade de ter sempre companhia. Pois na solidão, onde todos são reconduzidos a si próprio, revela-se o que se tem em si. Então, mesmo no luxo, o pateta suspira oprimido pelo peso inamovível de sua individualidade miserável. Enquanto que aquele que o vem dotado povoa e aviva o meio mais desértico de seus pensamentos. Então ele diz por isso que é preciso que cada um seja e faça o melhor para si mesmo. Quanto mais ele o for e, consequentemente, quanto mais a pessoa encontrar em si mesmo a fonte de seus prazeres, tanto mais feliz será, ou menos infeliz. Pois ele diz que nesse mundo não tem mesmo muito o que está buscando. Poderíamos pegar depois de uma certa idade, você conhece o mundo, conhece de tudo. E aí não deve se focar muito na busca por coisas. Pois por toda parte no mundo não há muito o que buscar. A carência e o sofrimento preenchem-no, e o tédio espreita em todos os cantos por aqueles que deles escaparam. Mas mesmo com a saúde em dia e até uma condição financeira considerável, ainda assim é bem subjetivo falar de felicidade. Schopenhauer nos dá um exemplo aqui no livro. Imagina alguém de uma forte estatura física. A pessoa levanta 100 quilos em cada braço, um cara forte mesmo. Mas aí o colocam num trabalho onde se usa apenas a mente. Ele passa o dia sentado e o maior peso que levanta é o da caneta. O serviço pode não ser ruim, mas Horácio não executa o máximo de sua potência. Não potência de força, mas a potência no que ele é realmente bom, no que sua alma vibra ao fazer. Assim como um pintor não executa o máximo de sua potência numa terra de cantores. Aquilo que ele é realmente bom,
Aquilo que ele nasceu para fazer não está fazendo. É como se corresse para o lado contrário de sua natureza. A gente não vê nenhum peixe andando por aí, né? E isso é ainda pior porque podemos nem saber onde deveríamos estar. O que deveríamos estar fazendo? Aquilo que vibramos ao fazer. Aquela coisa que não fazemos exclusivamente para algum fim, mas o próprio ato em si mesmo é o executar sua potência e ter satisfação com isso. E uma coisa é certa quando Aquiles diz: é melhor uma vida de imortal no lugar certo do que uma vida de Deus no lugar errado. E essa é uma das várias subjetividades que há na busca humana pela felicidade, onde há vários buracos a serem tapados, e quanto mais os buscamos para preenchê-los, mais surgem dos mesmos. E eu achei esse primeiro capítulo extremamente valioso, dotado de inteligência, sabedoria, pensamento crítico, visão de Schopenhauer. É muito diferente, muito interessante. Eu acho interessante pra caramba. Comenta aqui o que você conseguiu tirar do vídeo. Coloca aqui a sua visão sobre isso, que eu quero saber qual que é a sua visão, o que é a sua interpretação sobre o conteúdo, se você já leu. Coloca aqui o que você achou do conteúdo, que eu quero saber a sua opinião. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase de Schopenhauer. O tolo persegue os prazeres da vida e descobre-se ludibriado. O sábio evita os males.